me chamaram, o pessoal dos Atletas de Cristo, para acompanhar o rei, entende? Gravando um depoimento a respeito de Jesus. Fui o rei. Ele, o camisa 10 do Alvinegro Praiano. Fui lá, ele ia gravar um depoimento a respeito de Jesus. Veja bem, fui lá gravar o rei. E o briefing que me passaram foi o seguinte: Ed, o cara vai gravar um depoimento sobre Jesus para os 10 anos de aniversário do vídeo Jesus. Lembra? Vídeo Jesus. Ele vai gravar um depoimento. O Rei Pelé, o Papa, o Emerson Fittipaldi e mais algumas celebridades do mundo. Aí disseram, vá lá para não deixar ele falar besteira. Escreva o texto, leve lá, faça ele decorar o texto, mande antes, ligue para ele, veja se ele recebeu o texto, ele decorar o texto, lá você ensaia com ele o texto, direitinho. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Estava mais interessado em encontrar o rei. Aí fui lá falar com o rei. Chego lá, o rei vira para mim e diz o seguinte, pastor, eu gostei muito disso aí que o senhor escreveu, mas se o senhor não se importa, eu prefiro falar com as minhas próprias palavras. Eu falei, bom, o que foi que aconteceu aí? Entende? Então, eu falei, bom, vamos ver, né? Fiquei meio ressabiado, eu tinha recebido toda uma série de recomendação para não deixar o rei falar besteira. E a recomendação era, ensaia daqui, ensaia dali, veja se ficou bom, corrige, não tem escrúpulo, não se constranja, porque é melhor você se constranger lá do que esse vídeo ficar ruim, nós temos que sair com depoimento do Pelé, não sei o quê, aquela coisa toda. Eu já imaginei que eu ia passar o dia inteiro lá dizendo para ele, não é assim, é assado, fala isso, fala aquilo. Então, imagina a situação. O sujeito senta, em 30 segundos ele fala quem é Jesus, irretocável. Ele diz, falar sobre Jesus para mim é fácil, eu aprendi com minha mãe. Jesus é o Filho de Deus, morto e crucificado pelos nossos pecados e que ressuscitou e está vivo e é nele que devemos pôr a nossa fé. Aí eu digo, tá bom, rei. Eu aprendi com minha mãe, esse é Jesus. Bom, como é que eu falo para ele, depois que ele falou isso tudo, fala assim, mas aí, rei, é o seguinte, com isso tudo aí tu vai para o inferno. Já não se batizou nas águas numa igreja batista? Vai para o inferno. Não é isso. Agora, eu pergunto, como é que a gente se aproxima dessas pessoas? Como é que a gente se aproxima dessas pessoas? Eu aprendi na minha igreja que o pior cristão é sempre melhor do que o melhor pagão. Olha isso. O pior cristão é sempre melhor que o melhor pagão. Cresci com essa afirmação. Né? Porque o sujeito que está na luz, por último, ele está em cima do primeiro das trevas. Entendeu? Então, por exemplo, não adianta nada o Corinthians estar em primeiro na segundona. Você entendeu? Então vamos seguir. Presta atenção. Olha a lógica dos camaradas. Você entendeu? O pior cristão é sempre melhor do que o melhor pagão. Bom, então você cinge mesmo o mundo em luzes e trevas. E como é que você verifica quem está nas trevas e quem está na luz? Simples, você faz perguntas. Se ele souber a cartilha, ele está na luz. Se ele não souber a cartilha, ele está nas trevas.
Por isso que eu me lembro na minha adolescência como que os missionários americanos evangelizavam na favela do lado da minha igreja. Eles, inclusive, traziam uma caixinha de papelão com um disquinho que rodava. Era muito engraçado. Então, a gente ia nas casas lá do pessoal tocar o disquinho no papelão, que era um fenômeno, assim, era... A estrela da evangelização era a vitrolinha de papelão, entendeu? Com um disquinho lá que dava um testemunho num português muito do mal acochambrado. E depois ele falava, quantos de vocês querem ir para o céu? Aí os caras levantavam a mão, quem é que vai dizer que não quer ir para o céu, bicho? Tu quer ir para o inferno ou quer ir para o céu? Quer ir para o céu, então levanta a mão. Aí levantava a mão, convertidos, 12, 17. A minha igreja, por exemplo, que tinha 110 pessoas, 100 pessoas, saía de 15 dias de evangelização com missionários norte-americanos com uns 800 convertidos. Como é que pode um negócio desse? Por quê? Porque essa é a noção de eu passo a informação. Se você concordou comigo, você está salvo. A terra é plana. Entendeu? Entendi. Está salvo. Não é mais assim. Não é mais assim que o melhor cristão é melhor do que o melhor pagão. O pior cristão é melhor do que o melhor pagão. Isso, em tese, não vamos discutir a tese? Vamos discutir a tese, porque na verdade nós não sabemos quem é cristão e quem não é cristão. Podemos até desconfiar do joio e do trigo, mas Jesus falou para a gente deixar quieto que ele resolve no final, porque a gente vai acabar arrancando coisa errada. Então não dá para discutir. Inclusive Jesus falou para não entrar nessa discussão. O que a gente pode discutir? Quem está dentro da igreja e quem está fora da igreja? De que igreja? Evangélica, claro. Mas qual? A histórica, pentecostal, neopentecostal, pós-pentecostal? Que? Pseudo-pentecostal? O cara tem que decidir que igrejas. Né? Agora não basta estar dentro da igreja, tem que estar dentro da igreja certa. Então, essa discussão, quem está fora e quem está dentro da igreja, você encontra algumas pessoas dentro da igreja que você olha e fala assim, misericórdia, Deus tem cada filho, né? Como diz meu amigo, Deus tem cada filho, não sei onde ele arruma. E você encontra uns caras do lado de fora da igreja que você fala que na nossa linguagem evangélica é o seguinte, pastor, esse homem é uma benção, só falta se converter. E o outro é uma desgraça, mas é convertido. Quer dizer, esse conceito, ele não faz o menor sentido mais. Essa abordagem, luz e trevas, o risco está posto aqui no meio, quem está do lado de cá, quem está do lado de lá, isso é moderno demais, é esquemático demais, não funciona mais assim. Eu não estou dizendo que está todo mundo na luz, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Eu só estou dizendo que é muito complexo numa sociedade sincrética, multirracial, multicultural, como a gente vive, com experiências como essa que a gente viu do Roberto Carlos, com experiências dessa do Pelé, e como experiências daquelas pessoas que estão envolvidas nas ações humanitárias, que são pessoas comprometidas com a solidariedade, etc. Vou dar um exemplo. Eu fui ao show do Jorge Versilo. Fiquei chocado. Eu acho particularmente o Jorge Versilo um dos bons artistas do meu gosto, não quero nem dar palpite, imagina que eu vou dar palpite para vocês. Mas eu acho que o Versilo é um dos melhores que nós temos hoje, da nova geração. Fui no show do Jorge Versilo. Lá pelas tantas ele diz assim, pessoal, a palavra de ordem é compartilhar. Não é possível viver num mundo mais onde exista egoísmo e que a gente viva só para a gente mesmo. A gente tem que compartilhar. Mas a gente tem que compartilhar com gente que faz o bem, bem feito. Não pode compartilhar de qualquer jeito, porque você acaba piorando a situação. Então, se você quiser compartilhar com gente que faz o bem, bem feito, eu recomendo a Visão Mundial. Eu adoto crianças no programa de apadrinhamento da Visão Mundial, e recomendo que você faça o mesmo. Deu lá o endereço do site e falou, esse pessoal é do bem, é da luz e tal. Então, pessoal, vamos para o berimbau? Vamos. Meteu-lhe um ponto que o primeiro que cantou, foram me chamar, eu estou aqui, o que